Vamos lá, gente. Ainda na contestação, aplica-se o princípio da impugnação específica previsto no artigo 302 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao réu, aliás, na contestação, impugnar todos os fatos apresentados pelo autor, um a um, não sendo cabível aquela impugnação por negativa geral. Isso não é admissível. A ausência de impugnação de todos os fatos, então cabe ao autor, vou trazer para cá, a impugnação dos fatos narrados pelo autor. Fatos / autor aqui. Um a um dos fatos apresentados na petição inicial, sob pena de presumir-se verdadeiros, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados. Pena de presunção de veracidade. De veracidade dos fatos não impugnados. Existem exceções? Existem exceções a esta regra, que é o caso em que o réu, quem que vai poder fazer essa impugnação por negativa geral? O advogado dativo. O advogado dativo também poderá fazer impugnação por negativa geral. O curador especial. Essa impugnação, vale ressaltar, é aquela em que ele simplesmente nega todos os fatos genericamente, sem especificar um a um quais são os fatos arguídos, sem impugnar um a um os fatos arguídos pela parte autora. Tudo bem? Então, curador especial, Ministério Público do Trabalho, são exceções ao princípio da impugnação específica. Então, eu tenho que impugnar, como réu, especificamente todos os fatos. Aquele que eu deixar de impugnar, presume verdadeiro, presumem-se verdadeiras as alegações do autor. Ok? Então, dois princípios regem a contestação principalmente. O da eventualidade, segundo o qual toda matéria de defesa deve ser aduzida na contestação, e depois princípio da impugnação específica. Todos os fatos devem ser impugnados. Ok? Dois aqui, a respeito ainda da contestação. Nós precisamos tratar da compensação. A compensação, gente, é matéria de defesa. Está lá prevista nos artigos 767 da CLT e também está prevista nas súmulas 18 e 48 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas 18 e 48. Compensação. A respeito delas, o que é que nós temos aqui de importante? Trata-se de forma de extinção de obrigação. Essa é a verdade. A compensação nada mais é do que uma forma de extinção de obrigações. Quando que ela vai ocorrer? Quando reclamante e reclamado forem credores e devedores reciprocamente. A dívida tem que ser uma dívida, para se falar em compensação, tem que ser uma dívida de natureza trabalhista. A dívida precisa ser de natureza trabalhista. E, além disso, o que mais que nós temos a respeito da compensação e que é super importante? Só pode ser arguída na contestação. Só pode ser arguída aqui na contestação no nosso processo do trabalho. E, além disso, além de só poder ser arguída na contestação, ela limita-se, obviamente, ao valor da condenação. Limita-se ao valor da condenação. Bom, imagine o seguinte, certa vez, uma professora de um curso presencial aqui, em que nós trabalhávamos juntas, ela disse assim, Ariana, olha só, a empregada que trabalha lá em casa pediu para eu antecipar para ela um valor para ela comprar. Na verdade, para eu comprar para ela ir descontando do salário, o que é adiantamento salarial, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar e um micro-ondas que ela vai casar. E está em quase tudo, só está faltando isso. Falei, olha, existe um risco. Existe o risco de você fazer o adiantamento salarial, daqui a pouco ela pode se sentir ganhando pouco, pedir a extinção do contrato de trabalho. Então, no momento da rescisão do contrato de trabalho, se aplica o 477, parágrafo 5º da CLT. Você pode descontar do valor devido a ela apenas o correspondente a uma remuneração. Vamos imaginar
que ela, quando da extinção do contrato de trabalho, devia R$ 5.000. 5.000. Vamos imaginar que o salário, que a remuneração dela fosse de R$ 2.000. Você descontou. Concorda comigo que ela continua lhe devendo R$ 3.000? Então, imagine ainda que ela ajuize uma reclamação trabalhista, postulando verbas no importe de R$ 30.000. Na contestação, eu disse, você até poderá pedir a compensação do que falta, dos R$ 3.000. Compensação aqui é cabível? É. Por quê? Reclamante é credor de R$ 30.000 de verbas trabalhistas, segundo ele acredita. A reclamante acredita. O reclamado é credor de R$ 3.000 de adiantamento salarial que não foram quitados pelo empregado antes da extinção do contrato. Então, quer dizer que reclamante e reclamado, a princípio, seriam credores e devedores reciprocamente. As dívidas são de natureza trabalhista. Olhe que a reclamante está pedindo verba trabalhista, hora extra, adicional de periculosidade, enfim, equiparação salarial. E o reclamado está pedindo os R$ 3.000 de adiantamento salarial que ele ficou devendo. A dívida é de natureza trabalhista. A compensação pode ser requerida na contestação. O valor não pode ser maior do que o valor que está sendo postulado pelo reclamante. Compensação é ficar no 0 a 0, não é isso? No máximo, no 0 a 0. É uma forma de extinção das obrigações. É só você imaginar que a compensação é requerida na contestação. Então, imagine, você entra com uma reclamação contra mim, pede R$ 30.000. Na contestação, eu quero a compensação de R$ 30.000, que é o que você pede, o máximo que eu seria condenada a pagar. Então, o que é que vai ser compensado? Os valores. Agora, o que não pode acontecer? Eu, que apenas estou me defendendo, que estou apenas apresentando uma contestação, receber mais. Não é verdade? Você que é o autor, diante da minha defesa, ser condenado a pagar. Imagina, você não só não leva nada, como é condenado a pagar. Isso não poderá acontecer. Por isso é que o valor da compensação limita-se ao valor da condenação. Outro exemplo, imagine que o empregado pediu demissão. Tinha acabado de receber 13º, férias, enfim. E acaba de pedir demissão. Demissão aqui. Ele pediu demissão. Quando o empregado pede demissão, o aviso prévio tem que ser cumprido pelo empregado. Cumprido pelo empregado. E se esse empregado exímio não quiser cumprir, então ele vai sofrer o desconto da rescisão do valor do aviso. Só que não tinha nada para descontar, a rescisão já ficou negativa. Não tinha, ele continuou me devendo o aviso prévio. Devendo o aviso prévio. Quando esse empregado ajuiza, por exemplo, uma reclamação contra mim, empregado contra o empregador, postulando verbas trabalhistas, esse empregador, na contestação, pode pedir a compensação. Compensação do quê? Do aviso prévio que ele ficou devendo. Vamos ver se é possível. Ocorre a compensação quando o reclamante e reclamado são credores e devedores reciprocamente. É isso. Quando a dívida é de natureza trabalhista. O aviso prévio que ele ficou me devendo é de natureza trabalhista. A compensação só pode ser requerida na contestação. É verdade? Ele acaba de requerer a compensação na contestação. E limita-se ao valor da condenação. Eu não posso pretender compensar algo a mais, concorda? Limita-se ao valor da condenação. Então, veja, compensação é matéria de defesa. O que mais cai nas provas, acredite em mim, é o examinador falar que é possível a compensação na fase recursal. Ou é possível requerer a compensação na fase de execução. Não é. Compensação é matéria de defesa. Também é matéria de defesa a retenção. De acordo com esse mesmo artigo 767 da CLT, também é matéria de defesa. O que é a retenção? O direito de retenção advém daquela ideia que você estuda lá no direito civil quando está na faculdade, de que o hotel, a hospedagem, a pousada, tem o direito de reter a bagagem do hóspede quando ele fica devendo, não é verdade? Eu tenho o direito de reter algo que pertence ao devedor, à pessoa que me deve. Como que funciona, por exemplo? Imagine que o empregado foi dispensado e ficou com o equipamento da empresa.
o equipamento que servia para fazer a demonstração daquele produto médico que ele vendia na cidade. Ele era o vendedor desse produto e esse produto servia de monstruário. E esse produto vale bastante dinheiro. E quando o empregador dispensou o empregado, ele imaginava que o empregado ia devolver o equipamento para ele, então, ceder a um outro empregado, para que esse outro empregado passasse a fazer a sua função. Mas o empregado não devolveu, o ex-empregado. Então, foi ajuizada uma reclamação trabalhista. Proposta por quem? Pelo empregador, em face do ex-empregado, pedido devolução do equipamento, sob pena de multa diária, não é verdade? Devolução do equipamento. Acontece que o empregado, então, ele vai contestar. E nessa contestação, o que ele arguiu? Ele arguiu o seu direito de retenção. Realmente, o equipamento não é meu, é do empregador, mas eu não estou ilegalmente com ele. Eu estou e pretendo ficar com ele até que sejam pagas as minhas comissões. Olha só, e aí ele vai juntar. O que ele juntou? Ele juntou um termo em que o empregador reconhece que deve as comissões, fica ali acordado que as comissões serão pagas em 10 parcelas, e ele junta os 10 cheques dados pelo empregador como forma de pagamento que voltaram, sem fundos. Então, eu fico com o equipamento até que ele me pague. Eu estou na minha contestação numa ação cujo pedido é de devolução do equipamento, apresentando como matéria de defesa o meu direito de retenção. Eu fico com o bem até que ocorra o pagamento da comissão. Aí o juiz vai proferir a sentença, não dizendo se ele tem direito às comissões ou não. Não é esse o objeto da discussão. Ele estará dizendo apenas que ele tem o direito de ficar com o bem ou não, até que fique resolvida a questão do pagamento das comissões. Agora, se a comissão é devida ou não, enfim, aí é o empregado que vai ter que entrar com uma reclamação contra o empregador para cobrar as comissões. Neste caso, por exemplo, nessa outra ação, o empregador poderia dizer que pagou de outra forma. Está vendo? Então, eis a questão. Reclamação trabalhista, proposta pelo empregador em face do empregado, pedindo a devolução de um equipamento, e o empregado vem dizer, eu tenho o direito de ficar até que ele me pague. Nós não vamos discutir se é devido pagamento ou não. Nós vamos discutir se ele tem o direito de ficar com o bem até que essa dívida seja acertada ou não. Ok? Retenção também é matéria de defesa. Agora, cuidado. Cuidado com a compensação, para não confundir na hora da prova. Compensação é diferente de dedução. Dedução é igual a abatimento. Dedução é igual a abatimento. O que é isso? A dedução, ela corresponde a diminuir. Na verdade, ela corresponde a abater. Dedução significa abater do valor da condenação as verbas já pagas sob o mesmo título. Do valor da condenação, verbas já pagas sob o mesmo título. Sob o mesmo título. Isso aqui pode ser deferido de ofício. Não depende de requerimento da parte para que o juiz defira a dedução ou abatimento. O objetivo é evitar o enriquecimento ilícito por parte da parte autora. Por exemplo, quando que isso ocorre? Imagine que o reclamante postulou como horas extras todas aquelas laboradas além da 8ª e 44ª semanais. Postulou como horas extras todas essas. Aí o que aconteceu? O juiz, ao proferir a sentença, deferiu, porque ele pode fazer de ofício, ele deferiu a dedução. Dedução é a mesma coisa que abatimento. Com isso, no momento da elaboração dos cálculos, aquele que for fazer os cálculos deverá pegar 2 tipos de documentos. Este, que são os cartões de ponto, e este outro, que são os recibos de pagamento. Por que ele tem que ter os 2 em mãos? Porque, quanto aos cartões de ponto, ele vai ver. No mês X, quantas horas foram feitas além da 8ª e da 44ª? 2. Ponto. Mas nesse mês X, quantas foram pagas? Nenhuma. Então, ele coloca lá na conta 2 horas extras para incluir no cálculo. No segundo mês, o reclamante fez 5 horas extras, trabalhou 5 horas além da 8ª e da 44ª. O juiz condenou o empregador a pagar todas as horas realizadas além da 8ª e da 44ª como horas extras. Mas, em contrapartida,
Quando eu fui olhar lá nos recibos de pagamento, dessas 5, 3 haviam sido pagas. Como ele deferiu também a dedução, isso significa que nós vamos incluir na conta apenas 2 horas extras com relação a esse mês. Está vendo? Então, é assim que funciona. Dedução é igual a abatimento, é diferente de compensação. Para falar em compensação, tem que existir uma dívida. Para falar em dedução, não. Dedução, abatimento, é só deduzir. Abater realmente do valor da condenação aquilo que já houver sido pago sob o mesmo título ao empregado. O objetivo é o de evitar o enriquecimento ilícito. Vamos em frente? Gente, uma das matérias de defesa que é importante para a gente é a perempção. 4, 5. Uma das matérias de defesa é a perempção no processo do trabalho. Frequentemente nós temos questões em relação a isso. Os artigos aqui são o 731 e o 732 da CLT. Bom, o primeiro dado que você precisa ter em mente é que perempção no processo do trabalho é diferente do processo civil. As hipóteses são diferentes. Aqui, alguns doutrinadores e até nós sustentamos que se trata de perempção temporária, enquanto no processo civil é definitiva, aqui é temporário. Consiste no quê? Consiste na impossibilidade. Consiste na impossibilidade temporária de ajuizamento de uma nova RT, temporária de ajuizamento de nova reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses, quando nos depararmos com uma dessas duas hipóteses no processo do trabalho. Quais são as hipóteses? São duas, a do 731 e a do 732. A hipótese do 731 versa sobre a reclamação trabalhista verbal. No processo do trabalho, a reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita. Pode. Quando a reclamação trabalhista é verbal, acontece a distribuição. Olha as etapas. Ela é distribuída e daí o reclamante tem 5 dias para comparecer em secretaria. Tem 5 dias, depois da distribuição, para comparecer em secretaria para redução a termo dessa reclamação, quer dizer, para reprodução gráfica desse ato processual. Nós vamos digitar, nós vamos transcrever, nós vamos reduzir a termo essa reclamação trabalhista. Se ele não comparecer, ocorre perempção, sob pena de perempção, na verdade, sobre a consequência de perempção. O que quer dizer? Sob consequência dele não poder ajuizar nova reclamação trabalhista por 6 meses. Se ele não observar esse prazo de 6 meses para o ajuizamento de nova reclamação trabalhista, então, na contestação, nós vamos arguir a perempção e pedir a extinção do processo. Está vendo? Agora, existe a segunda hipótese de perempção que está prevista no artigo 732 da CLT. Ocorre o seguinte: quando o reclamante não comparece em audiência no processo do trabalho, você lembra qual é a consequência? Lembra qual é? É o arquivamento. Arquivamento do processo. Esse arquivamento do processo nada mais é do que uma extinção do processo sem resolução do mérito, não é? Nada impede que o reclamante ajuize mais uma vez a reclamação. E vai ser designada uma nova audiência igualmente. Se ele não comparecer em audiência mais uma vez, o processo vai ser mais uma vez arquivado. E aí acontece assim, ó, quando o Rzinho para a gente, que é o reclamante, da causa A2, observe bem esse 2, são 2 arquivamentos. Atenção, não são 2 arquivamentos quaisquer, são 2 arquivamentos seguidos. 2 arquivamentos seguidos. Por esse motivo, ó, por não comparecer em audiência aqui no nosso processo do trabalho, a consequência é a perempção. O que isso quer dizer? Quer dizer que o reclamante não poderá ajuizar a nova reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Se ele ajuizar, na contestação, nós vamos arguir a perempção, ok? E pedir a extinção do processo. Só que aqui você tem que estar atento para o seguinte: quando o reclamante dá causa a 2 arquivamentos seguidos, aí o examinador vai te dar uma situação em que ele deu causa ao arquivamento porque desistiu.
E numa segunda hipótese, porque não compareceu em audiência. Aqui ocorre perempção? Não. Não por quê? Porque esta só se verifica quando o reclamante da causa há 2 arquivamentos seguidos do processo por não comparecer em audiência. Caso contrário, não é. Não há perempção no nosso processo do trabalho. Tudo bem? Então, são 2 as hipóteses de perempção aqui. Depois desse prazo de 6 meses, o reclamante pode ajuizar a reclamação, nova reclamação trabalhista, sem problema nenhum. 5. Agora, o nosso item 6º. 6º é para tratar de uma súmula que é a 268 do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, olha só. O ajuizamento da ação. O primeiro ponto importante é que você saiba isso aqui. 1. O ajuizamento da ação. É o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição. O ajuizamento da ação interrompe a prescrição, diz a súmula 268 do Tribunal Superior do Trabalho. Interrompe a prescrição quanto? Quanto a quê? Quanto interrompe a prescrição, ela tem um detalhe. Ela diz assim, ó, ainda que arquivada, quanto aos pedidos idênticos. O que isso quer dizer? Quais são os detalhes que você precisa conhecer aqui? Quanto aos pedidos idênticos. Primeiro, o ajuizamento da ação interrompe a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Interrompe as 2. Interrompe, ainda que arquivada. O que isso quer dizer? Quando ele fala que interrompe, ainda que arquivada. Quer dizer que é diferente do processo civil, quer dizer que aqui é o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição. Então, olha só, quando ajuizada a reclamação trabalhista, imagine que entre a data do ajuizamento da ação e a data da citação da outra parte, tem ocorrido o arquivamento do processo. No processo do trabalho, o que interrompe a prescrição é o ajuizamento da ação, ainda que a reclamação trabalhista seja arquivada antes da notificação da outra parte. Esse é o primeiro ponto que você tem que conhecer. Ainda que arquivado. Depois, quanto aos pedidos idênticos. O grande segredo para entender essa última parte é imaginar a reclamação trabalhista como se cada pedido como se fosse uma reclamação trabalhista independente. Como assim? Você tem uma RT com 2 pedidos. Você tem uma RT com pedido de horas extras e você tem uma RT com pedido de adicional de periculosidade. Você tem que ver cada pedido como se fosse uma reclamação independente. Afinal, você poderia ajuizar uma RT e pedir só hora extra? Claro. Poderia ajuizar uma outra reclamação trabalhista e pedir só o adicional de periculosidade? Poderia. Então, isso quer dizer o quê? Que cada RT deve ser analisada por você como se fosse independente. E aí, a partir daí, o que é que nós temos? Imagine que você ajuizou uma reclamação trabalhista. Imagine que do término do contrato de trabalho, ponto de partida é aqui. Você tem 2 anos para ajuizar a ação. Prazo em ano termina no mesmo dia, no mesmo mês do ano em que se vencer. Você tem 2 anos para o ajuizamento da reclamação. Quando já havia decorrido do término do contrato de trabalho 1 ano e 11 meses, estava faltando 1 mês para a prescrição bienal, 1 ano e 11 meses, você ajuizou a reclamação trabalhista. E, nesse momento, você pediu o adicional noturno, tão somente. Ajuizou. Quando você ajuiza a reclamação, interrompe a prescrição. Vamos pensar na bienal. Interrompeu a prescrição, quer dizer que o prazo de prescrição volta a contar do 0. Só que, atenção, prescrição pressupõe inércia. O reclamante fica inerte, então prescreve. Ó, ele ficou inerte por um ano e 11 meses. Quase prescreveu, mas não prescreveu. Quando ele ajuizou a ação, esse prazo de prescrição de 2 anos foi zerado, porque o ajuizamento interrompeu a prescrição. Isso quer dizer que ele tem, de novo, 2 anos para ajuizar esta reclamação. Mas eu não posso contar a prescrição enquanto um processo está em movimento. Eu só posso contar a prescrição quando a parte ficar inerte. Ela fica inerte, então prescreve. Bom, enquanto não falar em arquivamento, não dá para contar o prazo de prescrição. Foi ajuizada a reclamação, ela foi distribuída para uma das varas. Quando chegou na vara, automaticamente foi encaminhada uma notificação
para que as partes comparecessem em audiência no processo do trabalho. Quando chegamos nessa audiência, o reclamante não compareceu. Quando o reclamante não compareceu, o que aconteceu? O processo foi arquivado. Com isso, o reclamante voltou à inércia, não foi? E com a sua inércia, volta a contar o prazo de 2 anos. A partir daqui, eu conto o prazo de 2 anos para ele ajuizar a ação. De novo. Aí, passados 1 ano, passou 1 ano exatamente, quando ele resolveu ajuizar de novo a reclamação. E agora, ele quer pedir o adicional noturno e as horas extras que ele havia esquecido. O ajuizamento da ação interrompeu a prescrição com relação aos pedidos idênticos. Isso quer dizer que, quando ele ficou inerte, ele ressurgiu para ele 2 anos para postular novamente o adicional noturno e não as horas extras. Como é que eu vou saber se tem prescrição ou não com relação às horas extras? É como se fosse uma nova reclamação. Não é a primeira vez que você vai ajuizar essa reclamação pedindo horas extras? É. Então, quando você quer propor uma ação, como é que você verifica o prazo de prescrição bienal? A partir da data do término do contrato de trabalho. Do término do contrato de trabalho, quando ele ajuizou a primeira reclamação, já havia decorrido 1 ano e 11 meses. Depois teve todo o tempo de trâmite desta reclamação até que ocorresse o arquivamento. Quando ocorreu o arquivamento, ele levou mais 1 ano para ajuizar a segunda reclamação. Quer dizer que, para as horas extras, desde o término do contrato de trabalho, já decorreu mais de 2 anos e 11 meses. Quer dizer, quanto ao pedido novo, aqui eu conto a prescrição. Quanto ao pedido novo, não foi interrompida a prescrição. Não foi interrompida a prescrição. Não é verdade? Eu não ajuizei a ação pedindo essas horas extras antes. Não foi interrompida a prescrição. E aí, então, conta-se a prescrição bienal, conta-se para ele a prescrição bienal a partir do término do contrato de trabalho. A partir do término do contrato de trabalho. É isso que você vai fazer. Tudo bem? Então, para ter em mente, o que é que você precisa ter em mente? O ajuizamento da ação interrompe as prescrições bienal e quinquenal. Interrompe as prescrições ainda que arquivadas, quer dizer, ainda que antes da citação, notificação aqui no processo do trabalho, o processo venha a ser arquivado. O que a súmula está querendo fazer é ressaltar a ideia de que é no processo do trabalho o ajuizamento da ação o que interrompe a prescrição. E, além disso, ela interrompe a prescrição ainda que arquivada quanto aos pedidos idênticos tão somente. Então, se eu ajuizei a reclamação pedindo adicional noturno, a interrupção da prescrição, que faz com que o prazo volte a ser de 2 anos, contados do arquivamento da reclamação, ocorre apenas para o mesmo pedido, adicional noturno. Quanto ao novo pedido, não foi interrompida a prescrição. Conta-se para ele a prescrição bienal a partir do término do contrato de trabalho. Ou seja, eu conto como eu faço para a contagem quando eu quero ajuizar a ação pela primeira vez. Do término, tenho 2 anos para ajuizar a reclamação. Tudo bem até aqui? Então, gente, nós vimos os principais pontos, tudo que ele pode cobrar da gente com relação à contestação no processo do trabalho. E aí agora, a partir do próximo bloco, nós vamos falar sobre a reconvenção, que é a outra resposta do réu. Reconvenção, que nada mais é do que uma ação do réu em face do autor.